Senhoras e senhores, vídeo 80 do canal. Antes de mais nada, se inscrevam no canal para me ajudar, deixem seu like, depois podem comentar alguma coisa, podem pedir alguma coisa, mas tudo que vocês fizerem para interagir aqui com o canal vai sempre nos ajudar. Então vamos agilizar aqui. Hoje nós temos uma leitura de 3 capítulos, os 2 primeiros, principalmente o primeiro, um pouco mais longo. Então vamos lá. Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga tiver se tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Mas, se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo, é uma pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará. Se a pústula se estiver estendida na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando o homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará. Se houver na pele inchação branca que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inverterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará. E, se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem na praga. E ela toda se tornou branca, o homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, será imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva, e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne viva tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar e em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, e este a examinará. Se ela parecer mais profunda que a pele e o pelo tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem. É praga de lepra que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelha ou branco, o sacerdote examinará, e se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra. Brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e estiver escurecido, é inchação de queimadura. Portanto, o sacerdote declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo. É lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, ela não parecer
mais profunda que a pele e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga da tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. Ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha. Se ela não houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se, depois da sua purificação, a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo. O homem será imundo. Está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado. Limpo o homem está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas tirando a escuro, é impigem que brotou na pele. O homem é limpo. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca tirando a vermelho, é lepra que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará, e se a inchação da praga na calva ou na meia calva for branca tirando vermelho, como parece a lepra da pele e da carne, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo. Na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura, quer na trama, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga, e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia, a examinará a praga. Se ela houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se pregue a lepra, a praga é lepra roedora, é imunda, pelo que se queimará aquela vestidura, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque é lepra roedora, queimar-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote a examinar e ela não tiver estendido na vestidura, seja na urdidura, seja na trama ou em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga e encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga, depois de lavada, e se ela não estiver mudado de cor, nem se estiver estendido, é imunda. No fogo a queimarás. É praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote a examinar e a praga tiver escurecido, depois de lavada, então a rasgará de vestidura, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer coisa da pele, é lepra brotante. No fogo queimarás aquilo que há a praga. Mas se a vestidura, quer a urdidura, quer a trama, ou de qualquer coisa de pele, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Essa é a lei da praga da lepra na vestidura de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na rama, ou em qualquer coisa da pele, para declarar-a limpa ou para declarar-a imunda. Aqui então no versículo 59 meio que se resume de fato aquilo que é bem conhecido nessa época, né, a doença chamada lepra, e aqui todas as etapas que o sacerdote vai fazer o exame, né, para ver qual é o tipo, em que posição, qual a cor, qual a profundidade, como ela se demonstra, e a partir disto fará toda a etapa de purificação, né? Ela é imunda, ela não é imunda, ela demonstra-se mais grave, não demonstra-se mais grave, é no corpo, é na vestimenta, enfim, qual cor que ela possui, tudo isso será feito o exame a partir do sacerdote. E ele, depois de algumas situações de prazos de 7 dias, mais uma vez aqui para a nossa, né,
Curiosidade da nossa leitura, novamente 7 dias sendo um prazo para que alguma coisa aconteça, ele irá fazer toda a etapa para a purificação e a cura da lepra, que é uma praga, certo? Então, vamos agora para Levítico, capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma das aves no vaso de barro sobre as águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará, juntamente com a ave viva, no sangue da ave que for imolada sobre as águas vivas. E o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então declarará limpo, e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba. E as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo. Também lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, o oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também o log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto, no lugar santo. Porque, como a oferta pelo pecado pertence ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo do polegar da mão direita, e sobre o dedo do polegar do seu pé direito. Tomará também o log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite, que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, poloá sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação àquele que se purificar por sua causa da sua imundícia, e depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e ofertas de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação e ele será limpo. Mas se for pobre, e se as suas posses não bastarem para tanto, tomará um cordeiro pela oferta pela culpa como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 log de azeite e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado e o outro pelo holocausto. Ao 8º dia os trarás para sua purificação, ao sacerdote, à porta da tenda da revelação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da sua oferta pela culpa e log de azeite e os moverá por oferta do movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa e, tomando do sangue da oferta pela culpa, poloá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito. E também o sacerdote derramará o azeite na palma da sua própria mão esquerda. E com o dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com oferta de cereais.
Assim fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que há de se purificar. Esta é a lei daquele que estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou em possessão, e eu os puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga na minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo que está na sua casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes das casas em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e a examinará. Se a praga se estiver estendida nas paredes, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e as lancem fora da cidade, no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade, no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tornará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspadas a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se estiver estendida na casa, lepra roedora na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa e as suas pedras, e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a algum lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada será imundo até tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não se estiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E, para purificar a casa, tomará 2 vestes, pau de cedro, carmesim e isopo, e molará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada, e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue das aves, com as águas vivas, com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, da lepra das vestes das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Novamente, o último versículo, os últimos aqui no caso, explicando o que o capítulo Levítico 14 nos traz, certo? E o bem interessante é que, novamente, o detalhamento de como que o sacerdote irá fazer toda a purificação, né, em etapas das pessoas e, inclusive, do seu nível, do seu poder de oferecer uma oferta, né, tendo mais ou menos condições, e no fim mostra que também a lepra por si só, né, a praga pode estar nas próprias casas, e também é função do sacerdote ir averiguar e, a partir de uma série de instruções dadas por Deus, ver qual o nível, qual o grau, e se a casa terá que ser toda derrubada ou somente remodelada, reconstruída em algumas das suas partes, e depois disso com alguns insumos, né, algumas matérias-primas, seja de origem animal, seja de origem vegetal, ser purificada e livre da praga que nela existe, de acordo com a leitura que o sacerdote vai fazer. Por fim, né, um vídeo mais grande hoje, Levítico capítulo 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará suas vestes e se banhará em água, será imundo até a tarde.
Também aquele que tocar na carne do que tem fluxo lavará suas vestes e se banhar em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até tarde. Também todo aquele em que tocar o que estiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver fluxo ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para sua purificação, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e verá perante o Senhor à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para oferta pelo pecado, outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor, por causa do seu fluxo. Também se sair de um homem ou o seu sêmen banhará o seu sêmen banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda vestidura e toda a pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher com quem o homem se deitar com sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias. E qualquer que nele tocar será imundo até a tarde. E tudo sobre aquilo o que ela se deitar durante a sua impureza será impuro. E tudo sobre o que se sentar será imundo. Também qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre que ela tiver sentado, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Se o sangue estiver sobre a cama ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia será como nos dias da sua impureza. Imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. Qualquer que tocar coisas será imundo, portanto lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado, e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo. Como também da mulher enferma com a sua impureza, e daqueles que têm o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Então aqui no capítulo 15, aparece o termo fluxo, que eu pesquisei um pouco por cima. Vamos usar um sinônimo para dizer corrimento, que pode ter a ver com sangue, que pode ter a ver com alguma outra situação, de repente de doença, enfim, não vou entrar em detalhes porque não é minha especialidade e eu não quero fazer nenhuma interpretação. Mas aqui ele traz, questão envolvendo corrimento, aquilo que sai como se fosse corrimento, tanto de homem quanto de mulher, envolvendo até sangue, na questão da mulher, o que nós sabemos o que isso significa, e que essas pessoas serão impuras e quem tiver contato, ou aquilo que tiver contato, roupas, vestimentas, camas e afins, estarão imundos por um prazo, dependendo da situação, a mulher um prazo de 7 dias, especificamente achei interessante, e depois disso haverá toda a purificação para que fique limpo a partir do sacerdote. Então também a purificação aqui quase como uma forma de pecado após este período,
tanto da pessoa que tiver esse fluxo, quanto quem tiver contato com essa pessoa. Então, faz parte da leitura bíblica do Antigo Testamento isso. Bom que a gente saiba também. Beleza, meu povo? Era isso até aqui então. Agradeço a todos e todas. Ficou um pouquinho mais longo, mas conseguimos. Então, deixa um like, inscrição, compartilhamento, comentários e vamos nos ver no próximo vídeo amanhã. Valeu!